Olá, meu querido irmão, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. E hoje vamos falar sobre um tema muito forte, muito impactante, mas é preciso para que nós estejamos sempre de olho aberto. Se encontra em Gênesis 19, de 23 a 29, que tem por tema a destruição de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era uma cidade, que Deus deu vários avisos que ia destruir ela. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus fala para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra por causa da iniquidade do povo, o pecado, a idolatria e a prostituição, que era muito grande, e de tanto clamor, tanto de Ló e de outros servos de Cristo que tinha naquela cidade, mas a Bíblia só relata Ló, porque era sobrinho de Abraão, a Bíblia só relata ele, mas um dia o anjo apareceu para ele e disse a ele que ele tinha que sair daquela cidade o mais rápido possível. Amém? Mas antes de dar continuidade a esse tema, eu quero dizer a você que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como este, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida, estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando agora nesse canal pela primeira vez, mas ainda não está inscrito. Entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino. Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Como eu estou te dizendo, existia alguma coisa naquela cidade que segurava Ló e sua família. Então diga a você, o que te prende a esse mundo? O que te faz a viver a influência do passado? A Bíblia diz que nós só podemos lembrar de onde caímos para dar testemunho, não para ficar com saudade e com lembrança eterna do passado. A gente pode lembrar do passado para saber de onde caímos e para dar testemunho e servir de testemunho para outro. Não ficar a influência daquilo, né? Então, segundo o Antigo Testamento, em Gênesis 18 e 19, Sodoma e Gomorra, duas cidades situadas junto ao Mar Morto, sofreram o castigo divino da sua destruição pelo fogo e pelo enxofre, provavelmente durante um terremoto, pelo comportamento sexual perverso e aberrante dos seus habitantes. Então, era uma prática muito corrompida do povo. E eu digo hoje, nos dias de hoje está diferente. O que mais a gente vê aí pelo o mundo fora, o pecado está se agravando de uma forma muito intensa, né? E você vê que, como eu estou falando em Gênesis 19, em Gênesis 19 também é um capítulo citado no Novo Testamento para apontar a gravidade do pecado que havia naquela cidade que foram destruída, o livramento misericordioso de Deus que alcançou Ló e a severidade do juízo de Deus sobre os pecadores. Então, quantas vezes nós estamos falando que Jesus está voltando? E por várias vezes nós estamos dizendo, Jesus está voltando, te arrepende e converte, aceita o Senhor, faz a vontade dele, né? Mas tem algo que te prende neste mundo. Foi o que aconteceu com Ló, né? E com sua família. Tinha coisas naquela cidade que eles gostavam e que não deixavam ele sair dali.
que ignoraram a sua iniquidade e o pecado contra Deus. Ló e sua família foi se achegando até que finalmente estava inserido no contexto da perversidade. É possível que ele não soubesse quão grave era a situação de maldade naquele lugar. Mas Ló clamava ao Senhor. E no versículo 18, no capítulo 18, diz que esse pedido chegou às narinas do Senhor. E Deus mandou dois anjos ir lá e falar com ele. E diz assim: saia o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquela cidade e toda aquela campina, todos os moradores daquela cidade e os que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. Ao tempo que destruía a cidade da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu a cidade em que Ló habitava. Glória a Deus, aleluia. Então você passa a entender por quê, né? Por que Deus teve que agir dessa forma. Ainda tem gente que diz que não, Deus é amor, Deus não faz isso não, faz sim. Deus é amor, mas Deus é justiça, né? Deus é amor e Deus é justiça, e Deus ainda disse para Ló e para a sua esposa e as suas filhas que não olhasse para trás, não olhasse para trás, mas ela, por aquilo que eu acabei de falar, por coisas que chamavam a atenção dela e que prendia ela naquele lugar, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. E essa estátua está até hoje nessa mesma cidade, se encontra lá, na região do Mar Morto, próximo à localidade da antiga cidade de Sodoma, há um gigantesco estátua e depósito de sal. Amém? Então até hoje está lá, para que a palavra de Deus, sempre que você tiver oportunidade de for lá e ver, você vai ver que a estátua se encontra lá. Aí você vai se lembrar do que Deus fez. Mas diz assim: quando vemos o relato da destruição de Sodoma e Gomorra em Gênesis 19, sendo Ló, o sobrinho de Abraão, seus moradores, devemos lembrar que no capítulo 13, eles foram se aproximando cada vez mais dessa cidade, ignorando sua iniquidade e pecado contra Deus. Ló e sua família foi se achegando até finalmente estava inserido no contexto da perversidade. É possível que ele não soubesse quão grave era a situação da maldade. De toda forma, mesmo depois que teve ciência disso, Ló e sua família permaneceram lá. Não tomaram a decisão de sair. Isso aconteceu porque provavelmente os encantos daquela cidade os atraía, e mesmo não tendo mergulhado profundo em suas práticas, ele estava gostando de estar ali. Quando os anjos do Senhor chegaram a Sodoma, encontraram Ló. Ao ver Ló, se prostrou com muita insistência, demonstrou seu desejo de hospedá-lo e em sua casa. Assim como Abraão, ele o recebeu com muita dedicação e os alimentou. Mas antes que pudesse dormir, os habitantes de Sodoma foram até a casa de Ló, exigindo que os homens saíssem, pois era o seu desejo ter relações sexuais com eles. Como você vê no versículo 5. Em desespero, Ló ofereceu sua filha
em lugar dos anjos do Senhor. Isso está no versículo 7 e 8. Então, meus irmãos, a perversidade, né? A perversidade naquela maldade era grande. E eles tinham, vamos dizer, um desejo sexuais pela outra pessoa. E pessoas do mesmo sexo. Que para Deus, isso é pecado. Deus criou homem e mulher. Criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Mas aí desde a antiguidade que ele vinha nessa perversidade sexual. E os moradores, quando viram o anjo, os dois anjos, entrar na casa de Ló, eles não sabiam que era um anjo. Quando viram entrar, foram lá para querer derrubar. O anjo imediatamente mandou uma chama do céu que os cegou e eles ficaram a procurar a porta. Bateram e não acharam a porta. Enquanto isso, eles avisavam a Ló que ele tinha pouco tempo para sair daquela cidade. Então, o que a gente aprende? Quando foi na destruição com água, né? Deus avisou que construísse uma arca. Quando foi com Noé, Deus avisou. E Deus disse, os dias eram igual aos dias de hoje. Bebia, comia, se casava, dava-se em casamento. Era igual ao dia de hoje. E Deus avisou que ia fazer aquilo ali. Quando foi com Ló, Deus avisou que ia destruir aquela cidade. E eu creio que quando for na chegada do nosso Senhor, Deus vai usar os filhos dele para cumprir a promessa. Para cumprir a promessa de que os fins dos tempos há de se cumprir. Amém? Então diga ao Senhor, diga a vocês, a cada um, que procure os caminhos do Senhor, entregue sua vida a Ele. A porta da graça ainda está aberta. E Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua vida. Deus não quer que nenhum de nós vá para o inferno. Porque é dois caminhos eternos, mas quem faz a escolha é nós. E não adianta escolher depois que morrer. Depois que morre, não tem mal o que fazer. Então essa escolha nós temos que fazer em vida. Amém? Fica aí a meditação do tema desta noite. A destruição de Sodoma e Gomorra. Vamos orar para entregar mais uma madrugada e mais um trabalho na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de orar, deixa eu ler um versículo que se encontra em Hebreu 10:36, que diz: vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, receberão o que Ele prometeu. Glória a Deus, aleluia. Deus prometeu uma coroa de vida e uma nova morada e um novo tempo. Deus prometeu, mas para aquele que perseverar até o fim e for fiel até o fim. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar. Senhor, ajuda-me a permanecer no centro da Tua vontade. Senhor Deus, ajuda-me a ouvir Tua voz dizendo, este é o caminho, siga-o. Fala ao meu coração, Senhor, por meio da Tua palavra, para que eu tenha entendimento. Revela-me, Senhor, as áreas de minha vida em que não estou movendo em direção ao alvo correto. Se existe, Senhor, algo que devo fazer, mostra-me, para que eu possa corrigir o rumo. Desejo, Senhor, seguir Tua vontade e Teus caminhos. Eu sei, Senhor, que não estou competindo dirigir nossos passos. Não compete a mim, Senhor, dirigir os nossos passos, como diz em Jeremias 10:23. Quero andar, Senhor, de acordo com a Tua vontade, perfeita para a minha vida. Cumpre, Senhor, todos os Teus propósitos para mim e me torna a pessoa que criaste para ser, hoje e sempre, em nome de Jesus. Soberano Deus, obrigado, Senhor, por esse momento de oração. Obrigado por esse tema desta noite. Senhor, abençoa todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas Tuas palavras e visitado pelo Teu Espírito Santo.
Se ele ainda não entregou a vida dele a ti, Senhor, que teu Espírito Santo faça a obra em nome de Jesus. Senhor, ajuda a nossa liderança, dá sabedoria do céu, para que ele possa fazer sempre a tua vontade, em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, todo aquele que necessita de uma porta de emprego. Ajuda teus filhos a sustentar os seus familiares. Senhor, ajuda todo aquele que está enfermo, seja ele nos hospitais ou em sua residência. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez, faz e fará e continuará fazendo em nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Nos dá, Senhor, uma madrugada em paz, tranquila, reparada na tua presença, e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que nós possamos tomar a melhor decisão conforme a tua vontade, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra aí no canal, dá um joinha, ativa o sininho para ficar em dia com as notificações e em seguida compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém e amém.